Bom, gente, essa questão, ela foi colocada em duas listas de exercícios de duas turmas minhas, tá? Então, pode ser que aconteça uma confusão aí. Para a turma de primeira série, eu coloquei essa questão como um desafio, né? Uma questão assim que teria que pensar um pouquinho mais. Era opcional. Para a turma de terceira série, eu já coloquei como uma questão que eles deveriam resolver mesmo. E na turma de primeira série, essa questão é a número 8. Era a última da lista. E para a terceira série, essa questão é a número 2, tá? Então, por isso que a questão não vai ter numeração aqui. Até tem na imagem, mas saibam que para a primeira série é exercício 8, para a terceira série é exercício 2. Eu não tomei esse cuidado quando eu lancei a lista. A questão diz assim: de uma estação parte um trem A com velocidade constante igual a 80 km por hora. Depois de um certo tempo, parte dessa mesma estação, então os dois vão sair do mesmo lugar, só que em momentos diferentes, parte dessa mesma estação, um outro trem B, com velocidade também constante, igual a 100 km por hora. Depois de um tempo de percurso, os dois já estão, se movimentando, o maquinista de B verifica que o seu trem se encontra a 3 km de A. A partir desse instante, ele aciona os freios indefinidamente, comunicando ao trem uma aceleração de menos 50 km por hora ao quadrado. O trem A continua no seu movimento anterior, ou seja, os dois começam o movimento deles com velocidade constante, movimento uniforme. Mas depois de um determinado momento, o trem B começa a reduzir a velocidade dele. Então deixa de ser movimento uniforme e passa a ser movimento uniformemente variado, nesse caso retardado ainda, né? Agora o trem A não, ele continua com a mesma velocidade, ele continua em movimento uniforme. Eu fiz o desenho aqui, onde o trem B está atrás do trem A. Por que eu coloquei o trem B atrás do trem A? Os dois estão indo no mesmo sentido, tá vendo? Porque o trem B sai depois do trem A. Então, eu considero que inicialmente o trem B está indo ao encontro do trem A. O trem B tem uma velocidade nesse instante aqui, eu coloquei um instante inicial como sendo o momento em que o trem B começa a frear, tá? Então, nesse instante inicial aqui, eu coloquei o trem B na posição 0, no nosso referencial. Ele está com uma velocidade de 100 km por hora. Até chegar aqui, ela vinha constante. A partir dessa posição aqui, eu coloquei o trem B no nosso referencial bem na posição 0, ele vai começar a reduzir a velocidade dele, tá? Nesse instante em que o trem B está na posição 0, onde é que está o trem A? Aqui diz que, nesse instante, a distância entre eles é de 3 km. Então, eu coloquei o trem A aqui no meu referencial na posição 3. Lembrando que o meu referencial está em quilômetros, tá? Então, a gente define o nosso referencial como a gente quer e o instante que a gente quer. Eu comecei a analisar o problema quando o trem B começou a frear, tá? Nesse instante que ele começou a frear, eu coloquei ele na posição 0 e o trem A na posição 3, ok? A velocidade de B nesse instante aqui, eu vou chamar de velocidade inicial de B, porque ele vai reduzir sim a velocidade dele, é de 100 km por hora. A velocidade de A nesse instante é de 80 km por hora, conforme disse o enunciado lá no começo. Porém, o A eu não preciso colocar inicial, porque não vai mudar a velocidade dele. Ele vai ter essa velocidade sempre, porque a velocidade dele vai continuar sendo constante, conforme diz aqui, ó, o trem A continua no seu movimento anterior, tá? E aí, com esses dados que ele me dá a aceleração, que é menos 50 km por hora, só que essa é a aceleração de B, né? Ele pede para eu analisar essas alternativas aqui e dizer qual que é a correta. Vamos lá. A primeira diz que não houve encontro. Então, bom, para saber se a A está certa, eu preciso analisar se existe ou não encontro. Quando que eu sei que não existe encontro? Quando eu calculo o tempo, o instante em que eles se encontram e o tempo dá negativo. Se o tempo der negativo, significa que não existe encontro mesmo. A alternativa B diz que depois de 2 horas o trem B para e a distância que o separa é de 64 km. A gente pode fazer esse cálculo, descobrir se depois de 2 horas o trem B vai parar e se nesse instante a distância entre eles é de 64 km. É uma saída. A letra C diz que houve encontros depois de 12 minutos. A letra D diz que houve encontro depois de 36 minutos. E a letra E diz que não houve encontro.
Ah, tá. Não houve encontro, eles continuam caminhando e a distância que os separa agora é de 2 km, tá? Bom, todas as alternativas, elas me sugerem, com exceção da letra B, que eu tenho que analisar se houve ou não encontro, e em que instante isso acontece. Então, vamos começar a analisar o nosso problema a partir do encontro de móveis, tá? Para fazer encontro de móveis, o que a gente tem que fazer? A gente tem que construir a equação horária dos dois objetos que estão em movimento, tá? Lembrando que a gente começou a analisar o problema quando o trem B começa a frear e eles estão a 3 km de distância um do outro. Como é que vai ficar a equação horária do móvel A, que é o trem A aqui? É movimento uniforme, né? Então, a equação horária dele vai ser aquela S igual a S0 mais V vezes T. Então, SA vai ser o S0 do A, que é a posição inicial dele, que é 3, mais a velocidade do A, que é 80, vezes T. Vocês já sabem fazer equação horária, né? Beleza, essa é a equação horária do A. Opa. SA igual a 3 mais 80T. Vamos fazer do B agora. O B está em move a partir desse momento aqui, né? Quando ele começa a frear. Movimento uniformemente variado. Então, a equação horária dele é aquela do sorvetão. Aqui era sorvete, aqui é sorvetão. Como é que vai ficar a equação horária dele? SB igual S0, posição inicial, a gente colocou no referencial 0 aqui. V0, que é quem multiplica o T aqui, que é a velocidade inicial dele. A gente colocou que é 100. Mais AT ao quadrado sobre 2, né? Só que no lugar de A eu vou colocar o quê? A aceleração dele, menos 50. T ao quadrado sobre 2. Poderia dar mais um passo aqui, eliminando o 0 e fazendo 50 dividido por 2. Eu fiz isso mais para frente. Então, tendo as duas equações horárias, para eu analisar se vai acontecer o encontro, eu preciso fazer o quê? Dizer que dá essa ordem, né? Eu vou dizer que o SA é igual ao SB, ou seja, os dois têm que estar no mesmo lugar. Se eu disser que o SA é igual a SB e calcular o tempo e o tempo der positivo, ok, vai acontecer um encontro, tá? Então, partindo dessa ordem que a gente vai dar para nossa questão, SA igual a SB. Vamos lá, quem é SA? 3 mais 80T, tá aqui. Quem é SB? 100T menos, aí aqui eu dividi o 50 por 2, que vai dar 25T ao quadrado, tá? E o zero eu já eliminei. Como tem um T ao quadrado, tem um T aqui, a gente já pode entender que vai cair numa equação de segundo grau. Então, a gente já pode jogar todo mundo para frente do igualar a zero, né? Que é o formato da nossa equação de segundo grau que a gente está mais habituado a resolver com a fórmula de Bhaskara. Então, passei o 25T quadrado para frente, passei o 100T para frente e o 80 já estava e o 3 também já estava. Então, vai ficar 25T ao quadrado, o menos 100T mais 80 menos 20T, mais 3 igual a zero. É uma equação de segundo grau, a gente já tinha desconfiado disso lá na frente. Então, eu vou tirar os coeficientes. Cuidado que esse A aqui não é a aceleração, né? É o coeficiente A, que é quem multiplica o T ao quadrado, o coeficiente B, que é quem multiplica o T, e o termo independente C, que é o 3 aqui, tá? Eu separei aqui o delta para fazer primeiro, B ao quadrado menos 4AC. Já fiz meio direto aqui, né? B é menos 20, como está elevado ao quadrado, ficou positivo, 400, menos 4 vezes A vezes C seria 4 vezes 25 vezes 3. 4 vezes 25, 100, vezes 3, 300. Então, 400 menos 300, 100. Nosso delta deu 100. O tempo, então, eu coloquei a fórmula de Bhaskara aqui, normalmente aqui é x, né? Nesse caso a gente não quer saber x, a gente quer saber t. A menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. O tempo, então, vai ser menos b. Como b é negativo, menos com menos, 20 positivo. Mais ou menos, raiz de delta, o delta é 100, né? Então, vai dar 10. Sobre 2 vezes a, quem é o a? 25. Então, 2 vezes 25, 50. Vou continuar resolvendo e como eu tenho que trabalhar com sinal de mais e com sinal de menos, um tempo eu chamei de 1, o outro tempo eu chamei de 2. Vamos lá. Tempo 1, eu vou usar o sinal de mais, vai dar 30 sobre 50, simplificando 3/5 de hora. Tempo 2, vou usar o sinal de menos, vai dar 20 menos 10 sobre 50, 10 sobre 50, 1/5 de hora. Bom,
Aqui tem algumas alternativas em que fala em tempo, instante de encontro. Só que as respostas estão em minutos. Então, vamos converter aqui para minutos para ficar mais fácil de analisar as alternativas. 3/5 de hora é só multiplicar por 60 para transformar em minutos. 3 vezes 60 dividido por 5, que vai dar 36. 1/5 de hora é só multiplicar por 60 também. 12 minutos, tá? 60 dividido por 5, 12. 36 minutos e 12 minutos. Significa que o trem B está freando. A gente pode achar que ele nem vai chegar a encontrar o A, porque o A está se movimentando, o trem B está freando. Vai que ele para antes, né? Não sei. Aqui já está dizendo que não vai parar antes. Aqui está me dando duas possibilidades de tempo, está dizendo que eles vão se encontrar. Nesse caso, aqui está dizendo que o trem B vai encontrar o trem A em 12 minutos, pela primeira vez. E aí depois o trem B vai passar pelo A e vai parar, né? Porque ele está reduzindo a velocidade dele. Ele vai parar e a partir desse momento o trem A vai passar por ele de novo. 36 minutos depois, né? Vamos lá. Com essas duas possibilidades de resposta, e aqui entra o fato dessa questão ser do ITA, né? Eu tenho aqui, ó, houve encontro na letra C e houve encontro na letra D. Ok, até aí as duas estão corretas. Letra C. Houve encontro dos trens depois de 12 minutos. Ah, beleza. Achei aqui, ó, 12 minutos. Houve encontro dos trens depois de 36 minutos. Opa. Houve encontro dos trens no instante 36 minutos. Aí a interpretação é a seguinte. A letra C está correta porque ele diz que houve encontro dos trens depois de 12 minutos. Não só no instante t igual a 12 minutos, mas também no instante t igual a 36. Então, a letra C me dá abertura para dizer que o encontro aconteceu depois de 12 minutos, depois que se passaram 12 minutos, e ainda me dá a hipótese de que pode ter acontecido outro encontro depois desses 12 minutos. A letra D, não. A letra D diz que houve encontro dos trens depois de 36 minutos. A gente sabe que antes de 36 minutos também aconteceu um encontro. Então, eu descarto a letra D, porque ela afirma que o encontro acontece depois dos 36 minutos e não também aos 36 minutos. Interpretação, né? Então, a letra C é a correta. Eu poderia ter iniciado o problema, a resolução desse problema, verificando a letra B, né? Se eu não resolvi por encontro de móveis, talvez eu tenha determinado que, eu quero saber se a letra B é verdadeira. Dá para fazer também, eu fiz aqui no cantinho, tá? Só verifiquei a letra B. Ela me afirma que depois de 2 horas o trem B para. Vamos lá. Para saber se ele para, eu tenho que construir a equação de velocidade dele. Para saber se ele para, eu vou dizer que a velocidade, essa aqui é VVatt, tá? V igual a V0 mais A vezes T, só que com as informações do trem B. A velocidade B vai ser igual a 100, que é a velocidade inicial de B, tá aqui, né? Menos 50, que é a aceleração de B, vezes 2, que é o tempo que ele me dá aqui, ó, 2 horas. Ele afirma que depois de 2 horas ele vai parar. Substituindo os valores, VB igual a 0. Ok, depois de 2 horas ele para realmente. Então, o início da letra B está certo. Depois de 2 horas o trem B para. Só que a letra B também fala que a distância que separa os dois é de 64 km. E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, aqui eu fiz o quê? Peguei as equações horárias deles, ó, e eu substituí o tempo por 2. A equação horária do A é 3 mais 80t. Coloquei aqui, substituí o tempo por 2. O A, nesse instante em que ele para, vai estar na posição 163 km. Aqui no meu referencial, o A já estava bem lá na frente, né? No 163. O B, eu peguei a equação horária dele aqui e substituí o tempo por 2. Resolvendo aqui, ó, 100 vezes 2, menos 25 vezes 2 ao quadrado, vai dar 100 vezes 2, 200. 2 ao quadrado, 4 vezes 25, 100. 200 menos 100, 100. Então, o B, no momento em que ele para, ele vai parar na posição 100 km, certo? Qual é a distância entre os dois nesse instante em que o trem B para? Um está na posição 100, outro está na posição 163. Então, a distância entre eles é de 63 km.
Opa! Então, se a distância entre eles é de 63 quilômetros, eu elimino a alternativa B, que diz que a distância entre eles é de 64 quilômetros. Então, quem foi pela B, aí achou uma resposta próxima aqui, pode ter assinalado a letra B, né? Cuidado. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo bem grande para todos.